Então, boa noite a todos. Vamos agora à segunda tarefa da casa, né? Que a primeira foi a cromoterapia. Agora nós vamos para a palestra. E hoje nós temos aqui nosso irmão querido Danilo Cruz, com Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo está no Sermão da Montanha. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em nome dele e do seu Filho, Jesus, que nós possamos nos concentrarmos de verdade para compreendermos cada palavra, cada sentença, formatando assim uma ideia, e que essa ideia seja sempre para o bem, para o crescimento de cada um de nós, e que possamos, ao nos transformarmos, sermos agentes de transformação para outros. É assim que devemos ser e fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Com a palavra, Danilo. Bote a luz branca aí, por favor. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque aí elas estão o tempo inteiro. Nós aqui frequentemente ainda temos dificuldades em percebê-las. Na noite de hoje nós temos a chance de conversar sobre a quinta bem-aventurança. Sim, quinta. Existe uma gradação e não é à toa. Sabemos que as bem-aventuranças vêm em uma ordem específica por um motivo. Olha que interessante. A gente muitas vezes não para pensar a esse respeito. Por que Jesus trouxe aquela ordem que está colocada no início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ali estão as bem-aventuranças. É o início do Sermão da Montanha. Para Mateus, Jesus sobe a montanha e fala à população. Para Lucas, Jesus desce a montanha e fala à população. Há uma contradição nisso? Não, não necessariamente. São dois olhares, são duas escolas para que a gente compreenda a interpretação de cada um. Ele está em uma montanha, em um prado, e aí o que é que acontece? Dentro do olhar de Antioquia, que é o olhar de Lucas, ele desce das alturas para a horizontalidade humana. Dentro do olhar de Levi e Mateus, que é o olhar de Jerusalém, ele faz o movimento contrário. Ele eleva na verticalidade as horizontalidades. É bem um símbolo da cruz, né? Um corte horizontal e um corte vertical, sendo que o corte vertical eleva a horizontalidade da população. Então é o momento em que se encontram esses dois olhares e a gente vai ter a chance ali de compreender. Óbvio que isso exigiria estudos realmente aprofundados, estudos extremamente interessantes e, aliás, palestra serve para isso, para inspirar a curiosidade, para que a gente busque mais. A gente tem mania de ficar numa postura de receptividade, de passividade. Eu brinco dizendo que é a postura do obstetra. Que o obstetra fica ali esperando o parto se fazer a si mesmo e ele apara o bebê.
Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. A gente quer apenas o produto pronto. Quer que o palestrante chegue lá e traga tudo feito. Não. Palestra espírita serve para inspirar, mostrar caminhos para que a gente trilhe esses caminhos. Para que a gente tome gosto pelo saber. Porque não é à toa que a origem da palavra saber é a mesma origem da palavra sabor. Então, que a gente aprenda a apreciar o sabor do saber. Que é prazeroso saber por saber. Como dizia Abraham Maslow, famoso psicólogo humanista, criador da psicologia transpessoal, que é justamente a vertente espiritual da psicologia. Ele é quem dizia que há um determinado momento da nossa evolução pessoal em que a gente transcende a necessidade de saber para saber para ter dinheiro, saber para impressionar, saber para conseguir ter respeito, saber para... Não, nada disso. É saber porque saber é gostoso. A gente alcança as necessidades cognitivas. Aliás, eu não sei porque ainda hoje as pessoas ainda aprendem a pirâmide, né, das necessidades básicas. A pirâmide das necessidades segundo Maslow, aprende ainda a primeira versão, que só tem 5 degraus. A primeira versão é que fala que tem um degrauzinho lá embaixo, que é a necessidade fisiológica. Aí a necessidade de segurança, necessidade de amor e pertencimento, necessidade de estima, necessidade de realização, ou autorrealização. Que é quando você aprende que é importante que você seja o mais completo você, que só você pode ser. Em vez de querer ficar copiando os outros, você vai querer ser o que é. Só que antes de morrer, pouco tempo antes de morrer, ele publica o livro Introdução à Psicologia do Ser, com mais 3 degraus. Não acima, calma. Ele diz que os 4 primeiros continuam. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de amor e pertencimento, necessidade de estima. Aí ele inclui necessidades cognitivas, olha ela aí, saber porque saber é gostoso, saber porque é prazeroso aprender, saber porque é preciso que a gente amplie nossas capacidades cognitivas, que a gente melhore a nossa memória, a nossa capacidade de raciocínio lógico, nossa capacidade de tomada de decisão, ou seja, nossas funções executivas. É interessante que a gente desenvolva isso. Então, por isso, nós temos a chance de crescer. E só a título de curiosidade, as outras necessidades, os outros degraus, são necessidades estéticas. Não vou falar do que se trata para que a gente pesquise, porque é para isso que serve palestra, para a gente pesquisar, se inspirar. Acima, continua a necessidade de realização, mas lá em cima ele incluiu a necessidade de transcendência, que eu também não vou dizer o que é. Pesquise. Vale a pena. A segunda versão da hierarquia das necessidades de Maslow. Com isso, a gente vai entender que, sabendo, a gente se torna mais útil. A gente se torna um instrumento de Deus, onde quer que a gente esteja. A gente se torna um médium do amor do Cristo, através do qual o próprio Cristo pode atuar na Terra. Então, saber é importante. Questão de número 898 de O Livro dos Espíritos. Por que é tão importante que a gente estude estando encarnado, já que desencarnado a gente aprende em poucas horas o que a gente aprenderia em anos estudando aqui na Terra? Aí os Espíritos explicam por que é. Justamente porque é preciso que a gente perceba que o espírito puro tudo sabe, ou seja, começa a estudar. E segundo lugar, e talvez o mais importante, é o fato de que quando a gente estuda, a gente se instrumentaliza para fazer o bem. Melhor fazemos o bem. Então isso daí já é o empurrãozinho para a gente entender por que no centro espírita a gente ouve tanto as pessoas dizerem: amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos, então tenho que começar a tomar gosto por isso. Começar a me inspirar e ter o hábito de participar de estudos, o hábito de fazer leituras, de me manter com a mente ativa para o aprendizado do bem. Isso é absolutamente imprescindível. Pois bem, aí vamos chegar lá nas bem-aventuranças. Quais são essas bem-aventuranças? Do que é que a gente está falando aí? Porque Jesus começa, a primeira bem-aventurança
é dos pobres de espírito. Não é à toa. Os pobres de espírito. Olha que interessante, eu vou ler aqui. As bem-aventuranças. Quais são? Bem-aventurados os pobres em espírito, conforme traz a tradução de Haroldo Dutra Dias. Eu gosto muito dessa tradução, porque põe a gente para pensar. Pobre em espírito, ou pobre de espírito, ou também outras traduções, mendigos de espírito. Também tem essa tradução, né? Humildes de espírito, várias traduções possíveis, mas aqui está falando o quê? Pessoas que percebem que precisam do espiritual, pessoas que buscam o espiritual na sua vida, porque se apercebem pobres disso. Tomam consciência de que eles necessitam de espiritualidade. Tomar consciência que a gente não tem algo é uma atitude, no mínimo, de humildade. É um momento de que você vai ter ali a chance de perceber, opa, preciso disso. Então, humildade é o degrau primeiro. É por isso Jesus coloca ele em primeiro lugar. Bem-aventurados os humildes. Porque eles, olha que interessante, eles estão disponíveis para o aprendizado. Por isso eles são bem... O que é bem-aventurados? Felizes. São felizes. São pessoas que tomaram consciência de que eles têm a chance de vivenciar a plenitude, essa felicidade, essa bem-aventurança, essa beatitude, a partir da consciência de que eu sou pobre em espírito. E por isso eu me disponho. E aí Jesus dá o complemento. Por que é bem-aventurado o pobre de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Olha que interessante. Primeiro é preciso ter humildade, porque não adianta você ser aflito ou orgulhoso. Por isso, primeiro vem a humildade. Consciência de que eu sou pobre em espírito vem antes. E aí, em segundo lugar, vem a perspectiva de ter a necessidade de tomar consciência de que aflito eu tenho algum aprendizado com aquilo ali. Como dizem os chineses, dentro de um olhar taoísta, que feliz aquele que passa por uma desdita. E infeliz aquele que cria uma desdita para os outros. Porque o que passa pela desdita está quitando o seu débito, enquanto que o que cria para os outros está criando novos débitos. Então, no momento em que a gente toma consciência que é preciso ter humildade para que a aflição tenha algum sentido, tenha bem-aventurança nessa aflição, aí a gente começa a amadurecer. Então, olha o degrau, primeiro um, depois o outro. Aí o seguinte, qual é? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui no sentido de pacífico. Não é de passivo, é pacífico. Então, não adianta, por exemplo, você ter sofrimento, passar por uma aflição e ficar revoltado, revoltoso, rebelde. Não. Tendo a humildade, vivendo uma aflição e se mantendo pacífico, você é bem-aventurado. Porque é dar a terra no sentido de que você permanecerá reencarnando aqui até quando não haja necessidade mais de reencarnar aqui. Então, você não vai ter a necessidade de ser conduzido a um outro mundo, um outro planeta, para ter que evoluir lá. Você permanece na Terra. Pois bem, ver essa demanda por justiça, essa fome e sede de justiça. Então, ter a fome e a sede de justiça, almejar a justiça. Aí tem traduções interessantes também para a gente pensar. Tem uma tradução que vai trazer que na palavra que Jesus disse, não era justiça, mas sim justeza. Justeza, ou seja, fome e sede de ser justo e não de querer justiça para si. Olha como isso amplia um pouco o horizonte aí para a gente pensar.
E aí a gente vai lentamente percebendo a necessidade de sermos justos como o Pai Celestial é justo. E aí chegamos finalmente na quinta bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles obterão misericórdia. Aí a gente chega na perspectiva que é curiosa. Quando a gente pega um livro, por exemplo, de Yogananda, que vem de uma tradução oriental, uma tradição completamente diferente da nossa, ele vai dizer que as bem-aventuranças que Jesus preconiza no Sermão do Monte correspondem os centros de força do organismo perispiritual, os chakras. Olha que interessante. Ele vai dizer que a primeira bem-aventurança, que é da humildade, corresponde ao chakra básico, que fica na base da coluna, ali na região do cóccix. Pois bem, aí o segundo seria o genésico, o terceiro, o gástrico, o quarto, o esplênico, que fica aqui, a gente às vezes esquece dele, né? Fica na região do baço. E o quinto chakra da misericórdia é o cardíaco. É o chakra do coração. É o centro de força cardíaco. Olha que interessante. A misericórdia é a manifestação da amorosidade. Olha que visão interessante, né? Amplia um pouco. A gente vai percebendo assim, poxa, tem muita coisa nisso aí. E eu via só o superficial, não percebia os detalhes. Tem mais detalhes. Tem mais detalhes ainda e a gente não percebe. E vai mais, eu vou citar aqui só para a gente não ficar com o conhecimento em aberto, né? Aí o próximo é bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, conforme a tradução, estou trazendo aqui a de Haroldo Dutra, porque eles verão a Deus. A gente acha que a pessoa limpa de coração vai desencarnar e vai encontrar Deus. Não, gente. A pessoa pura em coração, ela vê Deus em tudo, em todos. Não tem essa história de ver Deus depois que morre, não. Agora, encarnado, consegue enxergar Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Consegue enxergar o dedinho de Deus no momento que o pneu furou e te libertou de um problema sério que poderia acontecer com você lá na frente. Consegue enxergar Deus até mesmo na pessoa que vem apontar, olha, você está sendo muito egoísta, baixa a bola, você está com muito orgulho. E aí você enxerga Deus nisso. Ver a Deus em tudo. É disso que a gente está falando, de ter pureza no coração. Ter pureza no coração é despir-se do ego. Aí a gente vai para a próxima, que é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Perceba que é diferente dos mansos. Os mansos ou os pacíficos é uma coisa, os pacificadores é outra. Pacificador é aquele que cria a paz. Não é apenas aquele que não reage. Paz não é sinônimo de não violência. Não violência é uma coisa e paz é outra. Então, pacificador é o que produz paz. É nesse sentido. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí ele finaliza dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Aí a gente vai entender, opa, tem uma escadinha, tem uma gradação, isso alarga horizontes, faz com que a gente perceba a necessidade da gente ir galgando cada degrau. É um crescimento contínuo. Então a misericórdia é interessante, porque não é a mesma coisa que o perdão. Jesus não disse assim, bem-aventurados os que perdoam. Jorge Elahat, famoso palestrante espírita, tem uma fala que eu acho brilhante, eu acho incrível. Ele diz assim, quando a gente pensa em perdão, é porque houve uma ofensa. Perdão exige uma ofensa, ou seja, teve um ego ferido nessa história. Ser aquele que é perdoador exige que você tenha se sentido magoado antes. Ser misericordioso não necessita isso. Deus é chamado no texto bíblico de misericordioso, jamais de perdoador. É porque ele não se ofende.
Entende? E é importante a gente lembrar, ofender é um verbo reflexivo. Não venha me dizer que fulana te ofendeu, não. Você se ofendeu com fulana. É reflexivo, é você que se ofende. Olha aí. E quanto maior o ego, maior a ofensa. Quanto mais a gente se exalta e se eleva e se acha importante, maior é a dor de ser ofendido. Maior o melindre. Maior a dificuldade de perdoar. Então, quando a gente tem alguma dificuldade de perdoar, é importante a gente parar, olhar para si com todo o carinho do mundo e dizer, baixa a bola, coisinho. Menos, como diz o Tabarel. Menos, né? Não é isso que o Tabarel fala? Então, a gente amplia o horizonte e diz assim, pera lá, um dia eu vou chegar no nível de Gandhi. Que chegou um jornalista para ele e perguntou, Gandhi, como é que você faz para perdoar tantas ofensas, tantas injúrias? Você já foi vilipendiado, você já foi acusado injustamente de diversas coisas. Como é que você consegue perdoar? Aí Gandhi disse, eu não perdoo. Não perdoa? Como assim não perdoa? Você não é uma Mahatma? Mahatma significa grande alma. Aí ele ri e diz, eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. Não tem o que perdoar se você não se sentiu ofendido. Então, ser misericordioso é alcançar esse estado que a psicóloga transpessoal Robin Kassarjian, no livro do perdão, chama O Livro do Perdão. Recomendo muito essa obra. Na minha última palestra que fiz na semana passada, recomendei essa obra, porque falava sobre o capítulo, o item, o perdão das ofensas no Evangelho segundo o Espiritismo. E exatamente nesse ponto eu trazia esse livro que eu acho fantástico para refletir, foi uma indicação de Divaldo Franco, e é fantástico porque Robin Kassarjian, a psicóloga, traz a história dela no início, e a gente entende por que ela escreve um livro sobre isso, e eu não vou falar a história dela para que a gente pesquise, para que a gente busque, e lá a gente vai perceber que é tão difícil perdoar, porque frequentemente a gente se confunde e acredita que perdoar é ser conivente com o erro do outro. Ah, não, se eu perdoar, ele vai estar livre do seu dano, do seu equívoco, etc. Não, não é assim não. Você que vai estar livre. O outro permanece vinculado às suas responsabilidades. Você que se liberta daquilo. Perdoar é uma atitude inteligente. E quando você perdoa, você se liberta daquele afeto. Então, a questão está aí. O perdão, Robin Kassarjian diz, fica cada vez mais difícil quanto mais você acha que ele é um ato. Fulano me ofende, eu tenho que perdoar. É um comportamento, um ato. Ela diz que não. É preciso que a gente desenvolva uma atitude de perdão, que é o que a gente está chamando aqui de misericórdia. O que é a atitude do perdão? Em psicologia social, a palavra atitude se remete a uma predisposição ao ato. Não é o ato em si. Ato é Danilo levantou o braço. Não, não é isso. A atitude é uma predisposição ao ato. Por exemplo, fulana é uma investidora agressiva. Quer dizer o quê? Que ela assume riscos. Ela está predisposta a assumir riscos para investir. Então, quer dizer isso. Então, a atitude é a predisposição a. Então, quando a pessoa não precisa perdoar porque não se ofende, é porque ela já está predisposta ao perdão, ou seja, ela está numa atitude de misericórdia. Então, a misericórdia, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é o complemento da doçura. E aquele que não consegue ser misericordioso, não consegue ser brando e pacífico. Então é preciso que a gente desenvolva em nós essa atitude de misericórdia. Até porque, como disse muito bem Jesus, na lei de causa e efeito, a gente vai ter de volta a mesma misericórdia que a gente der. Aí eu trago uma história interessante do livro Estantes da Vida, um livro maravilhoso do espírito Humberto de Campos, quando ele já usava o pseudônimo de Irmão X. A história também é interessante, né? Por que ele usa esse nome? Por que ele mudou o nome? Porque Humberto de Campos era um escritor muito famoso que ocupava, inclusive, a cadeira 20XX
da Academia Brasileira de Letras. E ele desencarna. Quando desencarna, ele vem, através da mediunidade de Chico Xavier, escrever livros. Aí a família diz, para que história é essa? Esse Chico Xavier está dizendo aí que está escrevendo livro. Então a gente quer os direitos autorais dessas obras aí que estão sendo vendidas. Aí jogou a editora da Federação Espírita Brasileira num dilema jurídico. Qual que é o dilema? Ou ele perde ou ele perde. Como assim? A gente quer danos morais porque está usando o nome dele. E se for verdade, se for comprovado que é ele mesmo, a gente quer o dinheiro das obras. O dinheiro que for vendido. E aí, a estratégia do advogado foi fantástica. Ele primeiro provou que era realmente Humberto de Campos. Pegou técnicos que conhecessem muito a obra de Humberto de Campos, misturaram textos psicografados com textos dele quando encarnado e pediram para eles diferenciarem. E eles não sabiam diferenciar. Pegaram grafotécnicos para poder ver se a letra era a mesma de Humberto de Campos quando desencarnado nas psicografias de Chico Xavier. Os grafotécnicos conseguiram comprovar que realmente era ele. Ou seja, nessas duas possibilidades, provaram que Humberto de Campos realmente estava escrevendo através de Chico Xavier. Aí a família, então a gente quer os direitos autorais. Aí o advogado foi lá e mostrou. Na lei é dito que todo recurso adquirido das obras realizadas em vida fica para frente. Depois da vida já não dá. Então, a Federação Espírita Brasileira ganhou na justiça essa circunstância da psicografia. Contudo, porém, entretanto, mas, a partir de então, Humberto de Campos passa a se identificar como o irmão X. Olha aí o XX. O irmão X é ele, e vem diversas obras fantásticas, maravilhosas, e uma delas se chama Estante da Vida. Pois bem, aí ele traz nessa obra a história de Armando Pires e Jorge Bretas. Armando estava arrumando o carro para poder levar Jorge para uma pousada onde ele ficaria, ali uns 40 quilômetros de onde eles estavam. Enquanto ele arrumava o carro, conversavam sobre a lei de causa e efeito. Batiam aquele papo jovial, amigo. E aí, Jorge perguntando, né? Mas você não acredita mesmo que a justiça pode ser modificada pela misericórdia? Aí Armando diz, de maneira bem monossilábica, não. Aí Jorge pergunta, acaso você não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria e de esperança? Não. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós igualmente somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Não. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Aí Armando responde, porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos seus próprios erros. Então, Jorge pergunta, céus, mas você não aceita a ideia de que as migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor, ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações, na base da equidade, da diligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois entraram no automóvel e pegaram seu caminho. Começou a cair uma chuvinha que virou um chuvão. Um toró torrencial, muito forte. Aí, um lance perigoso. Eles vão passando e tem um buraco no asfalto.
no meio do caminho, mais ou menos. Um buraco no asfalto. Então, Jorge diz, para o carro, para o carro. Aí Armando para, meio a contragosto. Ele diz, vamos ali colocar alguma coisa, uma folha, alguma coisa ali para alertar as pessoas para que não caiam naquele buraco. Aí Armando responde, não, de jeito nenhum. Cada um que arque com as consequências da sua desatenção. Vamos embora, você agora quer tomar o lugar dos guardas que são responsáveis por isso? Quer fazer parte agora do consórcio lá, da concessionária lá que vai ganhar a licitação aí dessa BR? Não, bora embora, vamos, siga, vamos adiante. Aí Jorge vai um pouco triste com isso, mas vai, seguem, né? Aí lá pelas tantas chegam, Jorge agradece o passeio que deu, agradece a carona que recebeu e vai para sua pousada. Armando tem que voltar para ir para casa. E na volta, o buraco ficou enorme, cresceu bastante e ele não viu. Ele caiu no buraco, o carro capotou e no outro dia, lá está Jorge visitando ele no hospital, porque no acidente ele se machucou seriamente. E aí ele encontrou Armando refletindo sobre a necessidade de que façamos com que os nossos caminhos sejam melhores nos nossos regressos. Com que pequenos gestos de sinalização possam trazer oportunidade de crescimento para nós próprios. Eu acho essa história interessante. Se fosse atualmente nas redes sociais, a Irmão X ia colocar assim, isso não é sobre estradas. Né? Aí, por isso, a gente precisa refletir um pouquinho a respeito de como nós lidamos. Eu gosto dessa história porque coloca frente a frente justiça e misericórdia. Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, olha que interessante essa fala de Emmanuel, que nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Quando a gente fala em justiça, geralmente a gente fala querendo vingança. Ah, mas tem que ter justiça. Justiça como? Ah, mas ele foi assassino de não sei quemzinho. Eu tenho que ter não sei quemzinho, não vai voltar a viver. O que é justiça aí? Que a gente quer de justiça mesmo. A gente quer vingança, né? A gente quer se vingar. Isso não é justiça. A gente precisa, volta e meia, alargar horizontes para entender essa noção de justiça. E o próprio Emmanuel, em outra obra, vai dizer que Deus colocou entre o amor e a justiça a misericórdia, sabendo que justiça sem amor é dura e amor sem justiça é mole. Então é preciso que a gente tenha o equilíbrio para que verdadeiramente saibamos como conviver diante dos desafios do existir. É preciso que a gente amplie olhares. E aí é interessante porque a palavra misericórdia tem uma origem curiosa. Vem de míseros e córdios, que é coração. É ter o coração perto dos míseros, perto da miséria. É ter um coração próximo à miséria. É ter um coração compassivo. É ter um coração, é desenvolver compaixão. Talvez seja esse o grande convite da noite. Que a gente consiga desenvolver compaixão. Que a gente vá além da compaixão, né? Vá além da compaixão. É preciso que a gente perceba a necessidade de que a gente coloque em prática. Porque misericórdia é isso tudo posto em prática. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. É quem coloca em prática isso. É quem vivencia isso. É quem se antecipa à circunstância. Tive um grande amigo, Tião.
Tião, foi fantástico a minha experiência com ele. Ele é pai de outros amigos meus e quando eu entrei na casa espírita, pouco tempo depois eu conheci ele. Eu me tornei espírita há 30 anos. E pouco tempo, talvez, vou dizer que 1 ano depois, eu comecei a frequentar um grupo que distribuía mingau na rua. E esse grupo saía da casa de Tião. Fui me aproximando, apesar da diferença de idade que era enorme, a gente se tornou muito amigo, né? E eu sempre aprendi muita coisa com ele. Eu me lembro de uma situação, eu vi como é, na prática, a circunstância da misericórdia, né? E a gente foi lanchar, a gente estava conversando sobre alguns andamentos desse grupo, justamente esse grupo que distribuía mingau, e aí conversando a gente foi ali para a Orla, ali na região do Corsário, por ali na Orla, para uma lanchonete que tinha lá. Sentamos, fomos comer um sanduíche e conversar sobre as questões da distribuição de mingau. Em determinado momento, comendo o sanduíche, chega um menino. Tio! Aí Tião olha o menino e não deixa nem o menino falar. Ô rapaz, que bom que você apareceu. Tava precisando de sua ajuda. Aí todo mundo olhou pra ele assim, como assim? Aí ele, porque já tô de barriga empanturrada aqui. Eu queria que você me ajudasse. Você pode me ajudar com esse sanduíche? Aí pegou o sanduíche que tinha pouco mais da metade, né? Ele já tinha comido ele comeu pouco menos da metade do sanduíche. Aí, você pode me ajudar? Aí ele olhou assim, o menino olhou para ele e disse: Posso, tio, eu te ajudo. Aí toma aqui. Ou seja, ele converteu a circunstância. Ele anteviu que o menino ia pedir algum alimento. E aí ele converteu a circunstância. Em vez dele estar ajudando o menino, ele pediu para que o menino ajudasse a ele. É a mesma história do converter a esmola em salário. É você sair da atitude de quem está ajudando, que pode humilhar, que pode levar a outra a se sentir diminuído, e ele colocou o menino lá em cima, colocando ele que está me ajudando. Então, nesse momento, a gente desperta, né, e encara de outras maneiras. Tião desencarnou há pouco tempo, não tem tão pouco tempo assim, já tem alguns anos, mas trouxe para mim. Esse foi só um exemplozinho do que eu já vi ele fazer. Em outras situações, a gente foi fazer um evento e ele tinha uma picape. E aí a gente precisou da picape dele para carregar umas cadeiras para esse evento, justamente para angariar fundos, para poder ajudar no negócio. Aí eu fui pedir ajuda a ele. Ô, Tião, será que você tem como conseguir aí um dia que você possa levar umas cadeiras lá para o evento, não sei o quê? Aí ele, claro. Aí terminou o negócio, não sei o quê. Ele parou: Danilo, me desculpe, cara, eu queria te pedir desculpa. Desculpa pelo quê, Tião? É porque eu não posso te ajudar mais. Estou nas minhas limitações, eu não posso ir além. Ou seja, ele estava triste e pedindo desculpa por não poder ajudar mais do que o que ele já tinha ajudado em muito. E aí você para e pensa, como assim? Como assim? Para lá, eu tenho que agradecer muito a ele e ele está pedindo desculpa por não poder ajudar mais do que o que ele ajudou? Como assim? Isso é a coisa sendo posta em prática. São as pequenas coisas. Não estou pedindo para ninguém já sair daqui com grandes projetos e fazer grandes modificações sociais. Não. O dia a dia, o pequenininho ali, uma atitude diferente, um bom dia que a gente dê já vai fazer uma diferença enorme. Tem aquela história famosa do rapaz, que todo dia que ele chegava na indústria, ele trabalhava na indústria frigorífica, chegava na indústria, aí cumprimentava as pessoas, não sei o quê, conhecia o porteiro pelo nome, conhecia o segurança, a moça da limpeza, a moça do café, ele saía falando com todo mundo, não sei o quê, beleza. Véspera de feriadão, todo mundo agoniado para ir embora. O turno estava acabando. Ele também, puxa, que maravilha. Vou passar um feriadão agora em família. Show de bola. Aí lá vai ele saindo. Quando percebe, vixe, esqueci a chave do carro. Aí volta correndo para dentro da câmara frigorífica. Na câmara frigorífica, ele tinha deixado a chave do carro no bolso do macacão. Aí ele volta para pegar. Só que um desavisado passa, acha que já foi todo mundo embora e fecha a câmara frigorífica. Imagine, ele ia passar 3 dias inteiros lá dentro, não ia resistir. Aí corre, quando vê que a porta fechou, ele corre, bate, não dá,
porta de 3 metros de espessura? Não tem como, ninguém ouviu nada, todo mundo, ele batendo desesperado. Correu pegar o celular, cadê sinal lá dentro? Não tem como. Ele, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aí ele senta, começa a rezar. Começa a rezar. Daí a 1 hora, entra alguém na câmara. Aí ele, oxente, aí vem o porteiro. Ah, o senhor tá aí. O senhor é um dos poucos que fala comigo e sabe meu nome. Eu vi o senhor entrar, eu não vi o senhor sair. Aí vem a minha pergunta, né? Quem aqui seria salvo dessa circunstância? Porque a gente precisa, volta e meia, se perguntar: será que esse pequeno gesto de gentileza, que é a misericórdia sendo posta em prática, que é uma coisa tão simples de se fazer, notar alguém, dar a devida importância a uma pessoa, uma coisa tão simples de se fazer, não exige tanta coisa da gente. Um pouquinho de memória para a gente lembrar o nome da pessoa e lembrar de passar e falar e cumprimentar. Uma coisa tão simples. E a gente precisa tomar consciência disso, da necessidade. Lembre-se, né? Os caminhos que a gente vai voltando depois, né? É exatamente o caminho de volta. Não é preciso que a gente desperte para perceber a necessidade de crescer com essas pequenas experiências, coisas que aparentemente são bobas, mas se a gente tem presença sentida, se a gente tem verdadeira perspectiva ali de estar completamente dentro daquela experiência e usufruir daquele momento e levar um sorriso, um olhar, porque infelizmente, como dizem as pesquisas mais recentes, nós vivemos numa sociedade de invisibilizados. As pessoas são invisíveis. A gente não para, não pergunta, não pesquisa a respeito, não mostra que a pessoa está sendo vista e notada ali. Um psicólogo que fez uma pesquisa importante aí lá no Sudeste, trazendo exatamente isso, né? Que nem o próprio orientador dele da pesquisa notou que ele estava vestido de gari no campus da faculdade. O orientador dele passou batido, não viu que era ele, não cumprimentou ele. O próprio orientador da pesquisa esqueceu. Olha como a gente está andando no automático. A gente não dá presença na nossa vida, não está ali verdadeiramente, aqui e agora, neste exato momento. A gente está com a mente em outro lugar. Então é importante que a gente volte, esteja inteiro aqui e agora, neste momento, e dê um significado para esse momento. Dê um propósito, dê um sentido existencial para isso. Então é essa consciência que a gente precisa ter. Thich Nhat Hanh, no livro A Essência do Amor, vai dizer isso, né? Que a evolução espiritual só se dá conscientemente. Não existe evolução inconsciente. Não. Senão a gente acaba convidando a vida a nos trazer consciência. A chamada na chincha que a gente recebe, aquela sacudidela, é esse momento de perceber, opa, olha aí, não estou dando total consciência para a minha existência, para o meu existir. Então é imprescindível que a gente retome essa atitude e construa no nosso cotidiano uma atitude de bem-estar, de compassividade. A palavra misericórdia, que é usada em hebraico, no texto bíblico, é a palavra knesed, que significa com ternura. Olha que interessante. Misericórdia, dentro do texto hebraico, significa ternura, gentileza, graça, amor, autodoação e amor incondicional. Como a gente vai ver que é usada para descrever tanto um atributo de Deus, como está lá no Salmo 25, como para pedir a ajuda de Deus, ou seja, a misericórdia dele, que está lá no Salmo 51. Então, olha que interessante para a gente refletir. Então quer dizer que para a gente desenvolver misericórdia em nós também, como Jesus fala, né? Que é preciso que a gente seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Então se o Pai Celestial é misericordioso, a gente precisa desenvolver isso na gente também. Jesus, aliás, traz inúmeros exemplos. Um dos maiores que eu acho mais incrível para a gente refletir é a parábola do credor incompassivo. Que é aquela parábola famosa que
o rapaz devia uma soma muito grande de dinheiro, 10.000 talentos. Se transformasse para dinheiro de hoje, seria alguns trilhões de reais. Ou seja, uma coisa que não dava para pagar, era impagável. Não dava para ter uma vida inteira para pagar. Aí o Senhor vai cobrar. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho filhos, etc e tal. Aí o Senhor toma o coração ali de misericórdia e perdoa o rapaz. Ele vai embora. Algumas versões vão dizer que, na verdade, ele dá mais tempo para que o homem pague. Mas, de qualquer forma, ele vai embora. Quando sai, ele encontra alguém que estava devendo muito menos para ele. Estava devendo, vou dizer assim, 100 talentos, alguma coisa pequena. Só que ele não tinha como pagar. E o cara, você não tem como pagar, não, é? Então eu vou mandar você prender você. Porque na época de Jesus, dívida, a pessoa era presa. E se não pagasse, virava escravo. Era assim. Vou mandar prender. Aí as pessoas que viram o Senhor ter perdoado ele sair e fazer isso, vão reclamar do Senhor. Senhor, o Senhor perdoou ele e ele fez isso com outro que devia muito menos. E aí a gente começa a perceber como é que a gente percebe a fala de Jesus, né? Que quem tem misericórdia, obtém misericórdia. Aqueles que forem misericordiosos obterão misericórdia. Aí o Senhor faz o quê? Manda voltar ele. Você foi infiel. Porque eu fui misericordioso com você e você não foi com ele. Então, por isso, você vai preso agora e vai pagar. Só vai sair de lá quando pagar até o último ceitil. Olha aí, hein? Então é nessa chamada que a gente para e desperta. No capítulo 15 de Lucas, a gente tem as 3 parábolas da misericórdia, que eu acho fantástico também para a gente pensar, para a gente refletir. Tem a parábola do bom samaritano também, Lucas, no capítulo 10. Mas que aliás, é interessantíssimo para a gente pensar em termos de misericórdia, porque no final, o doutor da lei que perguntou a Jesus pergunta, para você, quem foi o próximo do homem caído? Aí o doutor da lei, em vez de responder o samaritano, que se ele respondesse isso seria uma coisa ruim, ele responde assim, aquele que teve misericórdia para com ele. Olha aí a questão da misericórdia. Mas as parábolas da misericórdia são quais? A da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, aí perde uma. Ele então deixa as 99 no seu aprisco e vai lá procurar a perdida. Quando encontra, ele bota nos ombros e volta fazendo festa com os amigos. Encontrei minha ovelha perdida. Ei! Aí Jesus prossegue, conta a história da dracma perdida. Dracma era uma moeda de pequeno valor que as mulheres tinham como garantia, porque naquela época a mulher não tinha garantia de nada. A mulher era vendida como posse, né? Era uma situação terrível. E aí o que é que acontece? Por conta disso, os pais davam moedas para que elas tivessem recurso caso o marido viesse a falecer, por exemplo. Então ela teria moedas que teriam ali um recurso mínimo para elas conseguirem sair de onde estão para buscarem a casa do pai. Então, 10 moedas. A mulher tinha aquelas 10 moedas, que é de onde vem aquela tradição dos beduínos, né, que vão casar e tem aquelas saias cheias de moedas, né, aqueles colares cheios de moedas. Pois bem, é daí. E aí vem ela, então, contando os dracmas e percebe que uma está faltando. Cadê? Tá faltando uma. Aí ela faz uma faxina na casa, varre ali até encontrar. Quando ela encontra, ela faz uma festa, chama as amigas, porque encontrou. Aí Jesus termina a terceira parábola da misericórdia, que é a parábola dos 2 filhos, ou como eu prefiro chamar, a parábola do pai compassivo. Mas as pessoas geralmente chamam de parábola do filho pródigo, que eu acho um nome infeliz, porque a parábola não é só sobre um filho, é sobre 2. E, aliás, é sobre um pai que está acima desses 2. Que é fantástico, esse pai é diferenciado. E aí o que é que a história fala? Eu estou falando bem abreviado aqui, óbvio que a gente vai precisar estudar para poder ler realmente como é que a coisa acontece, mas um filho mais novo pede para o pai para dividir a fortuna entre eles, que na época significaria o quê? Pai, eu torço porque o senhor morra logo, porque eu quero só a herança, morra logo. É nessa pegada. E aí o pai, misericordiosamente, vai e divide. É bom lembrar, segundo a lei da época,
o filho mais velho tem direito a 2/3 da herança e todos os outros filhos têm direito a dividir 1/3 da herança. Era assim. Então, o filho mais novo então pega seu terço da herança e vai gastar em um país estrangeiro. Acaba o dinheiro, sobrevém a fome naquele país, ele então vai trabalhar com porcos, coisa que judeu não fazia na época, judeu não come porco, era o trabalho pior do mundo. Para um judeu, ele vai trabalhar com os porcos e queria comer das alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém dava para ele. Ele fica angustiado com aquilo e diz: os servos de meu pai comiam melhor do que o que eu como hoje. Vou falar com meu pai e pedir perdão a ele. Aí ele volta. Aí quando ele está chegando, o pai, coisa que não dava para imaginar na época, vê o filho chegando, se levanta e vai correndo. Um ancião não correria, isso estava na lei Levítico, o ancião não pode correr. O ancião não subia a escada do templo de Salomão de frente para poder as vergonhas não aparecerem. Que são as vergonhas? As batatas da perna. Não mostrava. Então ele subia de ladinho, assim, ó, a escada, para não mostrar isso. Imagine um velho correndo, e aí correndo lá, agarra o filho no pescoço, dá um monte de beijo. Gente, 40, 50 anos atrás, um filho não beijava o pai. Imagine o pai correr, pular no pescoço do filho e dar um monte de beijo. Ou seja, esse pai realmente é diferente. E aí, manda botar a roupa no filho, bota a sandália, o símbolo para dizer que ele saiu da escravidão, os escravos que andavam descalços. Manda botar um anel, o compromisso, a aliança, ele se torna agora alguém importante de novo para aquela comunidade. E aí o filho mais velho está chegando. Que história é essa? Que festa é essa? Aí chama um servo, pergunta a eles: é porque aquele seu irmão voltou e seu pai está fazendo uma festa, mandou matar o bezerro cevado. Não é qualquer bezerro, é o bezerro cevado, ou seja, aquele especial, para ocasiões especiais, para visita de reis. Pois é, o pai mandou matar aquele bichinho. E aí o que é que acontece? Ele vai ficar chateado, magoado. Como assim? Aí o pai, como se não bastasse tudo isso, o pai vem adular esse filho mais velho para ele entrar na festa também. Coisa que seria impossível, segundo a lei da época. Aí o pai sai, pede: filho, bora, entra aí, vamos. Aí ele diz: você tá fazendo festa para esse aí que gastou seu dinheiro, com não sei o quê, gastou seu dinheiro com prostitutas. Ele fala um monte de coisa que ele não sabe, não fazia ideia do que tinha acontecido. Mas aí ele fala isso, e aí o pai ainda assim adula ele para entrar. Jesus não diz, no final das contas, se resolveu a situação, se não resolveu, fica em aberto, não é à toa, tem um sentido para ficar em aberto, fica aquela coisa na nossa cabeça, né, em aberto, aquela gestalt aberta, para que a gente chegue a uma conclusão por nós mesmos. E é interessante porque mostra o tamanho da misericórdia de Deus, que está sempre de braços abertos, como esse pai, para nos acolher de volta. Desde que a gente reconheça o nosso erro. Porque a parábola do filho pródigo, no caso que eu prefiro do pai compassivo, na verdade é a mesma coisa que as outras parábolas. O filho que saiu é a ovelha perdida, que se perdeu fora de casa. O filho que estava dentro de casa é a dracma perdida, se perdeu dentro da própria casa, no aprisco do pai. Ou seja, os dois estavam perdidos. Os dois estavam perdidos. Então esse pai misericordioso acalenta os dois, ampara os dois. Então com isso a gente percebe, né, como é necessário que a gente desenvolva a misericórdia. Aí eu termino a minha fala com um texto que eu acho maravilhoso também, desse mesmo livro que eu falei, Instantes da Vida. Nicodemos, o espírito irmão X, né, conta que ouviu da boca de José de Nicodemos, aquele mesmo Nicodemos que aparece no texto bíblico. Ele ouve da boca do próprio Nicodemos, lá no plano espiritual, quando ele desencarna, contando que depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, ou seja, quando Jesus desencarna, ele aparece aos 500 discípulos da Galileia. Dentre eles estava Nicodemos. Aí depois ele fica angustiado com aquilo tudo que ele viu, porque ele era um fariseu. E aí, poxa, mas Jesus ensinou tanta coisa que é diferente do que a gente aprende na lei de Moisés. Como é que a gente vai conciliar a lei de Moisés, que é a lei da justiça, com a lei de Jesus, que é a lei do amor? Como é que a gente concilia isso? Como é que a gente consegue lidar com isso? Aí ele estava passeando pelas praias de Cafarnaum, lá na Galileia, quando Jesus
ante aqueles ensinamentos de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão, de que maneira conciliar o bem e o mal. E aí ele começa a orar e pedir para que Jesus apareça para ele. Aí Jesus aparece. Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, tenho um pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores e tantas vezes te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas da vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Aí Jesus responde com a brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, mas os doentes. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Todos somos filhos de Deus. De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Prosseguiu Nicodemos dizendo, Messias, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, um rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundavam a moradia? Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, meu filho, ele é um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros é o mesmo que recusar o remédio ao doente. E as meretrizes, Senhor, por que as defendestes? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas das mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíam a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Mas, Senhor, eu ouvi dizer que este Pedro, o Senhor colocou nele o papel de condutor dos teus discípulos. Por que, Senhor? Não foi ele o colaborador próximo que lhe negou 3 vezes? Exatamente por isso, Nicodemos, na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que o Senhor se deixou imolar diante de 2 malfeitores? E por que disse a um deles que teria ingresso no paraíso junto de ti? Nicodemos, como podes julgar apressadamente a tragédia das criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que ele se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de soerguimento e transformação. Senhor, insistiu Nicodemos, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediu perdão, Senhor, a Deus Todo-Poderoso para os próprios carrascos quando estava dependurado na cruz do martírio, inocentando aqueles que o espancavam? Nicodemos, eu não anulei a responsabilidade em tempo algum. Eu roguei algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, eu não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Eu esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos da nossa maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, o antigo mestre de Israel, Nicodemos, concluiu
com as lágrimas subindo nas entranhas da alma para os olhos. Nada mais ele viu que não fosse o véu diáfano do pranto a refletir as sombras que anunciavam a noite. E assim ele ouviu o Senhor falando ao longe, de muito longe: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Nesse ponto, Nicodemos calou-se, a emoção sufocou a voz do instrutor, cuja presença honrava a mansão espiritual de Humberto de Campos. E quanto a ele, velho julgador do mundo, ele dizendo, que ouvia atento, entrava em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu na tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar qualquer palavra. Então, que as bênçãos de Jesus acolham os sinceros propósitos que nós, ora, abraçamos e desenvolvermos misericórdia em nossas almas e em nossos corações. Que assim seja. Pode falar a coisa que eu lhe pedi? Mas assim, Eu esqueci. bem sintético. Sim. Eu esqueci. Diga algum livro. Me perdoa, Não, eu esqueci. que é isso. Primeiro... Então, gente, com relação ao transtorno de personalidade borderline, é um transtorno de personalidade, ou seja, é algo que traz problemas, em especial para as pessoas que convivem com a pessoa. É um transtorno difícil de tratar, é um transtorno que muito frequentemente traz ali um sofrimento no sentido de que é comum que a pessoa tenha um caráter impulsivo, é comum que a pessoa tenha um caráter de assumir riscos demais de maneira irresponsável, e muito frequentemente a pessoa tem comorbidades. Às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade com relação à depressão, outras vezes a pessoa pode ter também problemas com vícios, problemas com substâncias psicoativas, e muito comum que essa pessoa pratique automutilação ou faça tentativas reiteradas de suicídio. Então é um grande desafio, tá? Dentro de um olhar espiritual, a gente vai perceber que ali é um espírito em sofrimento e que precisa de ajuda, que precisa de amparo, para que consiga amadurecer diante das suas dificuldades espirituais e da sua ainda falta de perspectiva com relação à vivência espiritual que abraça. Esse desafio se torna mais fácil na medida em que a gente alarga o horizonte e interpreta a vida de outra maneira. Então, um auxílio muito importante vai ser, obviamente, a perspectiva religiosa, filosófica, e a doutrina espírita vai trazer um amparo fantástico nesse caso, não só para a pessoa que está sofrendo com isso, mas as pessoas ao seu redor. E óbvio que é um transtorno psiquiátrico que precisa de tratamento, tanto com médicos psiquiatras, quanto com psicólogos, às vezes psicoterapeutas, psicanalistas, terapeutas ocupacionais, e a lista é enorme de profissionais que podem auxiliar na reabilitação dessa pessoa, tá? Quando em crise, a pessoa geralmente precisa de um cuidado próximo, e por conta disso, é preciso que ela tenha ali uma supervisão de perto, para poder fazer com que ela não volte a tentar suicídio ou não volte a se envolver com problemas com substâncias psicoativas. Nem todos têm isso, é importante dizer, mas geralmente é o comum de acontecer. É um desafio para o profissional de saúde mental, porque é um caso em que as pessoas têm uma evolução lenta. Então, as melhoras com relação a isso são bem lentas, mas a literatura mostra que quando a pessoa passa dos 45, geralmente os sintomas diminuem. Pode ser que aconteça, não é todo caso que acontece, mas pode ser que aconteça. Isso já dá algum alívio, uma sensação de que pelo menos vai diminuir um pouco a intensidade desses sintomas. Ok? Tem algum livro para indicar? Há livros para indicar. Pelo menos. Livros para indicar sobre transtorno de personalidade. Eu tenho livros técnicos, acho que não seriam sugestões boas. Livros de psicoterapia, livros de psiquiatria, de psicopatologia, acho que não seriam. Livro para leigos sobre esse tema, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encontrar isso hoje ainda, quando chegar em casa, e aí eu coloco na sugestão de comentário no Instagram da casa desse vídeo, comentando esse vídeo especificamente, tá? Inclusive eu peço autorização à casa para baixar esse vídeo e publicar também no YouTube, no canal Reflexões Kardecianas, tá?
Também ajudem a divulgar esse canal novo aí que está trazendo um pouco de doutrina espírita para que a gente traga essas reflexões para as nossas vidas. Aí eu prometo colocar a sugestão de livro ali, vou dar uma pesquisada, Valeu. porque os que eu sei são todos muito técnicos, não ajudariam. Tá bom. Respondeu a quem me perguntou? De nada. Vamos lá então, para a gente encerrar essa atividade. Apaguem a luz branca aí fora, por favor. Vamos voltar à nossa posição normal. Procurar uma respiração tranquila. Quem desejar fechar os olhos, fique à vontade. E vamos nos conectar com o mais alto, procurando refletir sobre todas as palavras que ouvimos. De preferência, ao chegar em casa, ler um pouco sobre este assunto, hoje ainda, se possível, porque não é tão grande assim, para que nós fixemos esse aprendizado, muito importante para as nossas vidas, para os embates do dia a dia, pois compreendendo, com certeza seremos mais suscetíveis a superar dificuldades e problemas. Que Jesus nos abençoe sempre, que nós tenhamos Ele em nossos corações o tempo todo, e sem Ele estamos, de alguma forma, faltando muito o que compreender da vida, o que perceber o quanto ainda temos que mudar, etc. Que Ele seja o grande amigo, não só da boca para fora, mas em ações, em fatos reais. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado a Danilo, que tão generosamente vem e traz belas palavras, belos ensinamentos, questionamentos, que eu acho muito importante, para que a gente realmente busque, não só receba tudo pronto, mas que a gente busque, que é isso que vai fazer com que eu descubra novas vertentes de pensamento, etc., que me interesse por isso, que me liberte a consciência. Isso é que é o mais importante. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Muita paz para todos. Vamos para mais uma tarefa daqui a pouco. Pronto, meu jovem. Já agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. Até lá. Fé em Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Todos nós. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Ah, microfone. Eu já vou. Já ia ter que voltar depois, ó. Obrigado.